caros irmãos, nós vamos dedicar essa pregação, dedicar esse tema de hoje ao tema da providência divina. Com certeza você, já tendo vivido esse caminho no seu grupo de oração, né, essa pregação ela é destinada aos grupos já na fase da metanoia, com certeza você já experimentou da providência de Deus, com certeza você teria exemplos para falar da providência divina na sua vida, de acontecimentos, da providência às vezes material, espiritual. Com certeza esse não é um tema desconhecido de cada um de vocês. Mas aquilo que nós queremos nos dedicar hoje, nessa pregação, é nos fazer compreender, nos fazer perceber como a providência divina, a verdade da providência divina, ela está assim no centro da nossa fé. E como pela providência divina se realiza o mistério de salvação na humanidade inteira. De maneira que nós não falamos somente de providência divina quando, por exemplo, eu preciso de algum bem e Deus providencia que eu tenha aquele bem. Ou quando eu preciso que alguma coisa se resolva na minha vida e Deus providencia que aquela coisa se resolva por um caminho que eu não esperava. Na verdade, a providência divina é aquilo que governa toda a humanidade e que governa, portanto, toda a nossa vida. Mas eu queria, no início dessa pregação, queria convidar você a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o trecho de Mateus 6, de 24 a 34. É um trecho bíblico que vai falar exatamente sobre o abandono à providência divina, vai fazer como um hino à providência divina. E nós vamos buscar, a partir dessa passagem, a partir também do Catecismo da Igreja Católica, entender o que é a providência divina e que consequências a providência divina traz para a nossa vida. O que é que comporta nós acreditarmos na providência divina e nós aderirmos à providência divina. Então você pode tomar a sua Bíblia, Mateus 6, de 24 a 34. Vou fazer uma primeira leitura e aqueles que tiverem a tradução da Jerusalém, a Bíblia que eu vou ler agora, podem ir lendo junto comigo. Os demais vão acompanhando a partir das suas traduções. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela é muito bela, não é? Jesus ele vai usar aqui para os seus discípulos uma linguagem também assim muito tocante, assim um pouco também poética, partindo de uma observação da natureza para falar sobre aquele que é o cuidado de Deus com cada criatura. Jesus vai iniciar essa passagem dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Ele está falando especificamente aqui dos bens materiais, está falando do dinheiro, e está dizendo que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque se formos servir ao dinheiro, às coisas materiais, nós vamos nos afastar de Deus, e se nós vamos de fato servir a Deus, nós precisamos nos desapegar das coisas materiais. E aí Jesus vai falar daquelas que são preocupações de todos os homens, preocupações com certeza de cada um de vocês que me escutam nesse momento. Tomando o exemplo do lírio dos campos e tomando o exemplo dos pássaros, Jesus vai falar de coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Jesus vai falar da necessidade do alimento para se viver. Jesus vai falar da preocupação com a aparência, com as vestes, né? Coisas que fazem muito parte do nosso dia a dia. Nós usamos roupas, compramos roupas, nós precisamos nos alimentar e todos os dias, se nós não nos alimentarmos, então nós vamos provavelmente morrer. Para que nós nos alimentemos, nós precisamos ter dinheiro e às vezes nós temos aquela preocupação, né, de ter o dinheiro para o alimento, de ter o dinheiro para a roupa. Temos muitas vezes preocupação com coisas que são também supérfluas, mas que a gente vai transformando em coisas essenciais na nossa vida, de maneira que nós tendemos, né, pela concupiscência a acumular, e sempre achar que nós não temos dinheiro suficiente, não temos bens suficientes, e queremos mais, e queremos acumular mais. Jesus vai pegar essa preocupação do dia a dia, que com certeza não é uma preocupação só do nosso tempo. No nosso tempo nós vivemos uma sociedade muito consumista, e então isso é elevado, potencializado, mas Jesus falando já no seu tempo, certamente essa também era uma questão presente no seu tempo. Jesus, falando dessas realidades, ele vai nos convidar a uma observação daquilo que acontece na natureza. Vejam as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não acumulam em celeiros, mas todos os dias elas voam e encontram o seu alimento. Todos os dias elas saem do seu ninho e encontram o alimento também para os seus filhotes. Olhem os lírios dos campos, os lírios que são tão admirados, que vocês acham tão belos. Os lírios não sabem tecer, não sabem fiar, não sabem fazer roupas, e, no entanto, o Criador os reveste de beleza, de maneira que vocês mesmos os contemplam e admiram aquela beleza. Beleza feita pelo próprio Criador. Jesus parte dessas coisas tão simples, dessa observação, para nos convidar a uma postura de total confiança e de total abandono nas mãos de Deus. Na verdade, Deus cuida de toda a criação. Algumas vezes, ao longo da história, e alguns filósofos tentaram passar a imagem de um Deus que teria criado o universo e lançado o universo ao acaso, e deixado o universo entregue a si mesmo e ao acaso. Não é esse o Deus em quem nós cremos. Não é esse o Deus bíblico. Não é esse o Deus dos cristãos. Nós cremos em um Deus que criou todas as coisas
e que criou com cuidado e que criou pensando em cada detalhe da criação, e que não só criou, mas que governa toda a sua criação. Nós cremos em um Deus que, na verdade, é o verdadeiro motor, por exemplo, do sol que nasce todos os dias. Nós cremos em um Deus que é o verdadeiro motor daquilo tudo que acontece na natureza, de uma planta que nasce, que cresce, de uma semente, de um fruto, de tantas realidades também do mundo animal e, enfim, de tudo aquilo que acontece no universo. E nós cremos que o nosso Deus tudo governa, tudo comanda, tudo coordena. E se Ele faz isso com a natureza, é o que Jesus vai dizer nessa palavra de hoje, se Ele faz isso com o pássaro, se Ele faz isso com um lírio que hoje existe e amanhã vai secar e vai ser jogado fora, tanto mais Ele fará por nós. Porque nós somos o cume, o ápice da criação de Deus. E, na verdade, tudo foi criado para nós. Tudo foi criado para os homens. Tudo foi criado e posto também nas nossas mãos. Mas na frente eu vou falar um pouco sobre a nossa responsabilidade com a criação. Mas, por enquanto, nos detenhamos na beleza daquilo que Jesus coloca nessa passagem, na beleza daquela que é a superioridade do homem, do ser humano, em relação a toda a natureza. E se nós cremos que Deus governa toda a natureza, então nós não temos outro caminho, outra via a seguir, senão a de nos colocar também em suas mãos, nos abandonar em suas mãos e crer que da mesma maneira, e aliás com muito mais cuidado, Ele governa a nossa vida. Crer na providência de Deus sob esse ponto de vista, crer que a providência divina tudo governa, não é outra coisa senão crer no amor que Deus tem por nós. E crer que Deus deseja sempre o nosso bem e trabalha sempre para o nosso bem. Quando nós experimentamos esse amor de Deus, quando nós conhecemos esse amor de Deus, então a nossa vida está em paz. E então o nosso coração repousa em paz. Porque crendo no amor de Deus e sabendo que Ele tudo faz para o nosso bem, então nós estamos simplesmente, confiantemente abandonados em seus braços. Nós poderíamos pegar, com certeza, muitas outras palavras no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que falam sobre isso. Poderíamos, por exemplo, nos lembrar de Mateus 10:30, quando Jesus diz que até os vossos fios de cabelo estão contados, estão todos contados. Quando Jesus enfatiza dizendo, vocês valem mais do que muitos pardais. Olhem os pardais, vejam o quanto eles valem no mercado, na feira, né? Jesus vai dizer isso em outra linguagem, em Mateus 10. E, no entanto, o Pai Celeste cuida deles. E vocês? Vocês valem muito mais do que muitos pardais. O primeiro passo, então, para que nós creiamos na providência divina e para que nós nos deixemos arrancar de qualquer insegurança, temor, de buscar de qualquer custo garantir a nossa vida, garantir a nossa sobrevivência, garantir a nossa existência, garantir que nós vamos ter muitos bens e seguranças. O primeiro passo para que nós nos vejamos livres de tudo isso é aprofundar o nosso conhecimento e a nossa experiência com o amor de Deus por nós. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que, nos amando, cuida da nossa vida, zela por cada coisa que acontece no meio de nós. De maneira
E sobre isso também nós vamos tocar mais adiante, de maneira que tudo aquilo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, como vai dizer a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma primeira questão, um primeiro questionamento que nós poderíamos nos lançar é: como está a minha experiência do amor de Deus? Como está a minha confiança no amor de Deus? Vocês já fizeram todo um caminho, vocês já fizeram um seminário de vida no Espírito Santo, já passaram pela fase querigma, já estão na fase metanoia, então já fizeram também a filoteia, e talvez a sua caminhada tenha 2 anos, 3 anos, né? Com certeza você não começou ontem, né? Mas o que você fez daquela experiência do amor de Deus que você teve lá no seu seminário de vida no Espírito Santo? Que força essa experiência tem hoje na sua vida? Ela hoje é forte? Ela hoje faz com que você creia e se abandone nas mãos de Deus? Partilhe com a pessoa do seu lado um pouco sobre esse primeiro ponto, que acredito que está na base de tudo mais que nós vamos comentar ainda ao longo dessa pregação. Então, não sei o que foi que você partilhou, né? Talvez você tenha dito com alegria para a pessoa do seu lado que você tem feito a experiência desse amor de Deus e que Ele tem lhe libertado de tantos medos, de tantos temores. Ou talvez você tenha também constatado que na sua vida existem medos, existem receios, né? Nós vivemos em uma sociedade em que se fala tanto de medo, se fala tanto de insegurança, as pessoas têm crises de pânico, as pessoas têm tanto medo do futuro, né? Os concursos públicos estão aí cheios, né? Porque todo mundo quer ter aquela segurança do seu emprego, do seu salário, né? E com certeza nós somos também atingidos por tudo isso, né? Independente daquilo que você partilhou, Deus com certeza nos convida a renovar a nossa confiança nele, a renovar a experiência do seu amor. Mas, se nós falássemos só de coisas materiais, a nossa reflexão sobre a providência divina seria muito limitada. E aí eu queria continuar com vocês lendo aquela que é a definição que o Catecismo da Igreja Católica dá sobre a providência divina. Você depois pode, inclusive, aprofundar esse tema tomando o Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 302. Então nós temos ali do 302 até o 314, é um trecho do Catecismo que está falando sobre a criação, sobre Deus Pai, e aí vai falar sobre a providência divina. Deus realiza o seu projeto, e o tema específico da providência divina, 302 a 304 do Catecismo. Você pode também encontrar, por exemplo, o correspondente desses artigos no YouCat, né, no Catecismo Jovem,
Você pode encontrar também no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é feito em forma de perguntas. E ali também vocês vão encontrar muitos dos questionamentos que talvez vocês tragam sobre a providência divina. Mas eu vou ler aqui com vocês um trecho, o trecho do parágrafo 302, em que se vai dar a definição daquilo que é a providência divina. Então acompanhemos com atenção. Se você por acaso tiver o catecismo, você pode abrir nesse parágrafo 302. A criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada, em latim in statu viae, em estado de caminhada para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. E aí, aqui vem a definição. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. Então, o que é que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina? Ele nos ensina que Deus criou o mundo com uma própria perfeição, com uma harmonia, com uma perfeição. Cada coisa, mesmo os seres, às vezes, que parecem mais insignificantes, né? Um inseto, uma planta que a gente olha assim e diz, essa aqui nem faz sombra, nem dá flor, nem dá fruto nenhum. Que utilidade tem essa planta? Tudo na criação tem uma lógica, tem uma utilidade. E tudo na criação é feito a partir de uma perfeição que Deus colocou na sua criação. No entanto, essa perfeição, ela não é acabada, ela não é terminada, ela não é completa. Deus criou a humanidade em estado de caminhada, de maneira que a criação ela vai se aperfeiçoando, e vai se aperfeiçoando em todos os sentidos, de maneira que ela vai evoluindo. Ora, a providência divina, vai nos dizer o catecismo, é exatamente as disposições pelas quais Deus conduz essa criação à perfeição. Então é a maneira, a providência divina é a maneira como Deus vai conduzindo o universo, vai conduzindo toda a sua criação para uma perfeição. Como eu dizia antes, Deus governa todo o universo. E qual é a verdadeira perfeição de todo o universo? Quando é que nós vamos poder dizer que está completa a perfeição no universo? Será que vai ser quando nossos meios de transporte ficarem assim perfeitos e não acontecer nenhum acidente? Será que vai ser quando os povos encontrarem paz, as populações que vivem em guerra? Será que vai ser quando acabar a fome no mundo? Será que vai ser quando acabarem as secas, as calamidades naturais no universo, os furacões, as tempestades? É essa a perfeição para a qual caminha o universo? É essa a perfeição da qual fala o Evangelho? Quando Jesus convida os seus discípulos à perfeição, na verdade ele fala de uma outra coisa. Ele fala da perfeição do amor, da perfeição da caridade. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Sede misericordiosos como o vosso Pai celeste é misericordioso. A perfeição do universo é a perfeição da caridade, porque Deus é perfeito e Deus é amor. Aquela perfeição a qual Ele nos quer conduzir é a perfeição da caridade, é a perfeição da santidade. E é para essa perfeição que Ele também nos conduz. Aqui nós entramos em outro aspecto muito importante na nossa compreensão da providência divina.
Deus realiza tudo para a nossa santificação. Deus realiza tudo para que nós sejamos santos como Ele é santo. De maneira que nós não devemos esperar da providência divina simplesmente coisas materiais, realizações, resolução de problemas, chuvas ou o fim das chuvas, ou enfim. Devemos esperar de Deus que Ele nos conduza à santidade, que Ele nos conduza à perfeição da santidade. E aí vai entrar uma coisa muito bela na nossa fé na providência divina. Aliás, duas coisas. A primeira é que nós, vendo que Deus tudo realiza para a nossa santificação, nós vamos passar a enxergar a providência divina em todos os acontecimentos da nossa vida. Desde aqueles muito bons, aqueles alegres, aqueles felizes, até aqueles também dolorosos, aqueles sofrimentos que nós muitas vezes ficamos com um ponto de interrogação. Por que Deus permitiu isso? Por que isso me aconteceu? E de um extremo a outro, passando também pelas coisas banais do dia a dia, pelas coisas simples do dia a dia. Passar a enxergar em tudo a mão de Deus que está me santificando, e não um acaso que me aconteceu. Hoje eu saí de casa, tropecei, caí e quebrei meu braço. Foi um acaso, eu não tive sorte, não veio batente, tropecei. É verdade. Mas é verdade também que naquela queda, naquela fratura do meu braço, existiu o governo, a providência divina que permitiu aquilo, que realizou aquilo, pensando também na minha salvação e de muitos outros. Pensando também na minha santificação e de muitos outros. De maneira que, voltando à passagem que já mencionei de Romanos, que nós passamos a entender que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se nós passamos a enxergar a vida assim, por um lado nós vamos ter muito mais cuidado em ouvir a voz de Deus, em perceber onde Deus está nos conduzindo. Deus tem uma vontade para nós. Deus tem um querer para cada um de nós. E nós vamos, durante toda a nossa vida, trabalhar para conhecer essa vontade de Deus, para colocar em prática essa vontade de Deus e para acolher tudo aquilo que acontece ao nosso redor como permissão de Deus em vista do cumprimento dessa vontade. Nós não somos frutos do acaso e não podemos olhar para a nossa vida como se nós fôssemos coitadinhos porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, porque eu tenho esse problema, eu tenho aquele outro, eu tenho esse trauma, eu tenho aquele outro. Nós não somos coitadinhos, vítimas do universo ao nosso redor. Nós somos filhos amados de Deus, conduzidos pela misericórdia, pelo amor de Deus. E compreendemos toda a nossa existência a partir da verdade de que Deus nos conduz, de que Deus realiza a sua vontade em nosso meio. Padre, então quer dizer que nós não temos uma vontade própria também? Quer dizer que nós não temos liberdade? Onde é que entra a liberdade do homem? Esse é um questionamento que pode nos surgir. Onde é que entra a liberdade do homem se Deus governa tudo? Aqui vai entrar também uma outra verdade da nossa fé. Deus nos criou livres. E a providência divina conta também com a liberdade humana. É aquilo que o catecismo vai chamar das causas segundas. Existe a providência de Deus, que é a causa primeira de tudo, mas existem também causas secundárias, que acontecem sempre com a permissão de Deus, mas que nela vão influenciar também as decisões humanas, as consequências dos atos humanos, as consequências das escolhas que nós fazemos.
Então a fé na providência divina, ela não nos coloca também numa postura de que então deixe Deus levar, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma, e aquilo que Deus fizer fez, o que Ele não fizer não fez, e eu estou satisfeito assim. De maneira alguma. Porque Deus colocou também a criação em nossas mãos. E aí, por um lado, com a nossa liberdade, nós vamos buscar ser dóceis a Ele, nós vamos procurar nos deixar conduzir por Ele. Por outro lado, nós vamos também, com nossas mãos, com o nosso agir, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, nós vamos buscar colocar em prática aquilo que cremos ser a vontade de Deus. E vamos assim ser colaboradores da providência divina. O ser humano, nós podemos dizer assim, é o maior colaborador da providência divina. Se deixa sempre conduzir por ela, mas também colabora com a sua própria existência. Existe uma frase da regra de São Bento que resume isso de maneira muito simples. São Bento ele escreveu na sua regra o seguinte: rezem como se tudo dependesse de Deus e trabalhem como se tudo dependesse de vocês. Rezar como se tudo dependesse de Deus. Me abandono completamente nas mãos de Deus. Entrego todo o meu querer, entrego toda a minha vontade, entrego todas as minhas forças, toda a minha existência. Mas também trabalho como se tudo dependesse de mim. Então, tudo faço para que a vontade de Deus se realize. Coloco todo o meu esforço, a partir dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas escolhas, coloco todas as minhas forças para que Deus reine na minha vida, para que Deus reine no universo, para que Deus possa concretizar essa perfeição à qual Ele deseja conduzir toda a humanidade. E aí você pode, com certeza, olhar para a sua vida hoje. Você deve ter situações na sua vida que não são fáceis de lidar. Talvez alguma situação financeira, talvez a perda de algum parente, talvez algum problema familiar, talvez mesmo uma realidade espiritual, a sua vida de oração, que não vai bem, enfim. Sua vida também é feita certamente de esperanças, de coisas positivas, de conquistas, e elas certamente são presentes hoje também na sua vida. Você pode olhar um pouco ao redor, a sua vida hoje, pode olhar também o seu passado. E você pode pedir a Deus que Ele lhe dê os olhos dele sobre cada realidade. Os olhos dele sobre tudo aquilo que lhe acontece hoje, sobre tudo aquilo que lhe aconteceu. Existe uma coisa uma realidade que nos questiona e que às vezes é também o questionamento que o mundo coloca sobre nós, que é a realidade do mal no mundo. Se Deus governa tudo, se Deus cuida de tudo, e se Deus é amor, por que então existe o mal no mundo? Essa pergunta, ela não é uma pergunta de fácil resposta. O Catecismo vai tratar também um pouco disso, a partir do número 309, e, resumindo, o Catecismo vai dizer que nós não temos uma resposta para o mal, assim, no sentido de entender por que exatamente Deus permite o mal, por que acontece o mal. Nós sabemos que Deus fez o homem livre. Nós sabemos que o homem, com a sua liberdade, ele pode optar por não caminhar com Deus. E optando por não caminhar com Deus, ele vai estar optando pelo mal. Sabemos das consequências que o mal gera no mundo. Mas a nossa fé na providência divina, ela nos ensina duas coisas sobre o mal.
ela nos ensina, primeiro, que todo o mal que Deus permite, na verdade, Ele permite em vista de um bem maior. Se Deus permitiu aquele mal, um dia na eternidade nós vamos compreender o porquê que Deus permitiu aquele mal. A outra coisa que nos ensina a pensar também nisso é que Deus, Ele tem o poder, e em Jesus Cristo isso é muito claro, Ele tem o poder de transformar o mal em um grande bem. A cruz de Jesus é o maior sinal disso. Aquele que morreu na cruz é o que nos salvou e morreu em vista da nossa redenção. Da mesma maneira, os males que nos acontecem ao nosso redor, eles precisam ser vistos na nossa visão de fé como permissões de Deus em vista de um bem maior. E Deus sempre realiza um bem maior a partir do mal. Nós tivemos, o mundo é cheio, né, de muitas tragédias, né, de coisas boas também, mas há tantas também tragédias ao nosso redor. E nós tivemos em 2012, no final de 2012, nós tivemos pela enésima vez, né, nos Estados Unidos, um jovem que entrou no colégio, matou uma série de crianças, matou alguns professores. E naquela ocasião, né, se divulgou um vídeo na internet de um repórter, de um comentarista de um jornal, muito interessante, porque ele dizia o seguinte, ele estava mostrando a reportagem sobre aquilo ali, e aí quando ele foi comentar a reportagem, ele dizia assim, um amigo meu me perguntou onde estava Deus em tudo aquilo. E aí eu respondi para ele o seguinte, eu disse, isso o repórter dizendo, né? Eu respondi o seguinte, nós estamos há 50 anos tentando de todas as maneiras retirar Deus das nossas escolas. Proibimos os crucifixos nas escolas, retiramos as aulas de religião, não se pode ler a Bíblia. Estamos de todas as maneiras retirando Deus da nossa sociedade, vai dando uma série de exemplos de leis que foram feitas, de leis de aborto, de leis de eutanásia, de uma série de outras coisas. Ele diz, e no momento que acontece uma desgraça dessa, nós nos perguntamos onde estava Deus. Esse comentário dele nos mostra exatamente o ponto que estava falando antes, a nossa responsabilidade na providência divina. Se o homem for mais dócil à voz de Deus, ele vai colaborar para que a providência divina aconteça. Mas aí ele continuava, e aqui vai falar desse outro aspecto que estou falando, de que Deus tira um bem de todos os males, e ele continuava dizendo assim, ele dizia, Deus estava sim presente naquela tragédia. Deus estava presente nos professores que se colocaram na frente do atirador e salvaram a vida de muitas crianças entregando a própria vida. Deus estava presente na vida de tantos policiais que invadiram a escola, arriscaram a própria vida para evitar que a tragédia fosse maior. Deus estava presente nos abraços de tantas pessoas que foram consolar as famílias que perderam seus filhos. Deus estava presente nas igrejas que ficaram todas abertas e que ficaram lotadas porque as pessoas procuraram conforto ali. Deus estava presente até nas palavras do presidente da República, porque falando sobre aquilo ele citou a Bíblia e citou o nome de Deus. Então Deus se faz presente, mesmo quando nós tentamos excluir a sua presença. Deus mostra o seu rosto, mesmo quando nós tentamos afastá-lo do meio de nós. É belo nós pensarmos assim sobre os males, porque de fato, se nós olharmos sempre que acontece algo do tipo, nós temos tantos sinais do amor de Deus, da presença de Deus, da solidariedade, dos homens que se colocam uns a serviço dos outros.
Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Isso não quer dizer que nós vamos desejar o mal, que nós vamos buscar o mal, que nós vamos estar satisfeitos com o mal, mas quer dizer que nós vamos saber também ver neles a providência, a ação de Deus, e nós vamos também poder acolher na nossa vida aquilo que aparentemente é negativo, como Deus que está nos santificando e que nos está salvando. Às vezes através de coisas muito simples, muito banais, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a morte de João Batista. João Batista foi decapitado, São João Batista, e foi decapitado por quê? Porque a filha da mulher do rei resolveu fazer uma dança, o rei gostou da dança e disse: o que é que você quer que eu lhe dê? Eu quero a cabeça de João Batista. Que morte besta. Morreu porque uma moça dançou e resolveu pedir a cabeça dele num prato. Mas se nós olharmos do ponto de vista de João Batista, o que significou entregar a sua cabeça em um prato? Significou que ele estava fazendo algo banal? Significou que ele era derrotado? Certamente não. Significou ali que ele livremente entregou sua vida a Deus, dedicou sua vida à missão, dedicou sua vida à profecia e que agora ele podia ter a honra do martírio, a honra de, através de uma bobagem, entregar a sua vida a Deus. Assim nós também no nosso dia a dia, através de coisas simples e banais, nós podemos ir entregando a nossa vida, a nossa existência a Deus. Então que Deus possa hoje, não é? Possa através dessa simples reflexão, dessa simples pregação, renovar em vocês o desejo de se colocar mais e mais em suas mãos, de confiar sempre mais e mais no seu amor e na sua providência, e que isso possa, de fato, fazer diferença no caminho de santificação de cada um de vocês. Aqueles que desejarem depois aprofundar mais esse tema, como eu já disse, nós falamos sobretudo a partir da passagem de Mateus 6, de 24 a 34, e do Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 302 até o parágrafo 314. Deus os abençoe. Shalom.